Olá, amigos da TV Cidade Verde, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Onofre Júnior. Hoje é quarta-feira, dia 9 de julho de 2025. Agora são 21 horas mais 6 minutos e, como sempre, falando ao vivo, direto aqui dos nossos estúdios e contando, é claro, com a sua amável audiência e, melhor ainda, com a sua participação. Nosso WhatsApp já está aqui à sua disposição, 65996912727. Nossa equipe está de plantão. Mensagem de texto, mensagem de voz, se você preferir, você pode até ligar e bater um papo com a gente. Por quê? Porque hoje, além de diversas notícias, hoje o programa está recheado, hein? Muitas notícias no campo político aí, notícias regionais e até nacionais e internacionais, porque a coisa está pegando na política internacional e a gente vai retratar isso aqui também. Nós vamos falar hoje, quarta-feira, é claro, sobre os seus direitos enquanto cidadão e enquanto consumidor. Fique à vontade, participe. 65996912727, o nosso WhatsApp também, ó. Onde é que é? Aqui, eu ainda vou aprender. O WhatsApp está aqui, tem R$ 2.400 aqui, ó, nesse código aqui. Basta você apontar a câmera do seu celular, vai se abrir um formulário rapidinho, você vai preencher, nós não pedimos dado sensível nenhum, você preenche rapidamente, envia uma selfie ou um vídeo do nosso programa e pronto, já estará concorrendo a 2.400 em Vale Compras na sexta-feira. Vale Compras para quem vive em Cuiabá, Rondonópolis, ou Várzea Grande. Quem mora em outras localidades onde ainda não tem o Comper, eu faço um Pix na hora para você. É isso mesmo, Pix na hora. Pensou receber um Pix de 2.400 aí na sexta-feira, passar o final de semana numa boa? Isso aí. Lembrando também que nós estamos nas redes sociais. Olha aí, nossas redes sociais, nosso programa multiplataforma, Facebook da sua TV Cidade Verde, facebook.com/TV Cidade Verde. Nosso site também, que transmite ao vivo o nosso programa, www.cidadãoconsumidor.com.br, com mais de 550 mil acessos mensais, um verdadeiro sucesso, um show de notícias, um site completo para você. E também o nosso Facebook, facebook.com/Onofre Júnior Oficial, além, é claro, do nosso canal no YouTube, Programa Onofre JR. E as nossas atrações, nossos convidados, meu parceiro de todas as horas aqui, Adilson Costa. Muito boa noite, o homem que nunca fica de costas para a notícia, viu, Nilton? Adilson Costa, o homem de frente para a notícia, de costas jamais. Desde as 4 da madrugada na labuta, né? Buscando informações, apurando fatos, notícias, e aqui estamos, né? Para mais este programa, um prazer sempre estar ao seu lado. E agradecer aqui também aos amigos que nos assistem em todo Mato Grosso. Daqui a pouquinho nós vamos aí repercutir as notícias do meio político. Tem gente assistindo a gente? Tem bastante, já. Como é que está aí na repercussão? Você está aqui desde segunda-feira nos auxiliando, hoje é o terceiro programa. Já teve aí repercussões? Como é que foi? Já teve várias pessoas que parabenizaram o programa, inclusive vários amigos que, inclusive, até tiraram foto, né? O selfie lá e mandaram, estou te assistindo lá, parabéns, manda um abraço para o Onofre. Vamos ver quem é mais pé quente, né? Quem tira selfie quando você está no ar, ou quando eu estou no ar, ou quando os nossos convidados estão no ar. Vamos ver quem é mais pé quente para dar sorte para a galera aqui no sorteio de sexta-feira. Nós tínhamos que fazer um sorteio, ia falar isso para você. Sorteio, sexta-feira, R$ 2.400. Você quer mais do que isso? Então, por favor, tira selfie, manda aqui para você concorrer esse prêmio, porque com certeza é um prêmio à altura. E nós vamos valendo aqui, né? O quê? Um puxão de orelha... Eu ia falar um saquinho de piqui. Um saco de piqui. Não, eu prefiro bocaiúva. Bocaiúva? Bocaiúva. Tá bom, bocaiúva. Não, falando saco de bocaiúva aqui. Verdade. Quem que der mais sorte aos nossos telespectadores. Vai lá, gente, vai enviando selfie aí, o sorteio depois de amanhã. Depois não adianta ficar reclamando, tá? Depois não adianta. É sexta-feira, o pessoal, meu Deus, por que eu não mandei? Não acreditei, tá? Bom, aqui ao meu lado direito ele, o mestre do direito,
do Consumidor, além de outras especialidades, meu amigo Dr. Rolf Santiago, ele que sempre com a gente aqui. Hoje nós vamos falar sobre golpes por ligações mudas. Você já recebeu, Adilson, alguma ligação quando você atende? Caladinho, quietinho. É impressionante, inclusive quando você não atende, você até chega bloqueado, daqui a pouco vem do outro número e fica aquela insistência. Ou então, quando você atende, aí alguém no computador fala assim, oi, aí tudo cai. bem? Aí cai. É golpe. É prova de vida. Fica atento, porque é golpe. É prova de vida para saber assim, olha, esse otário está vivo. É verdade. Esse otário está vivo. É um potencial para nós aplicarmos um golpe nele. É verdade. Será que é isso mesmo? Todo cuidado é pouco, né, Onofre? É verdade. O nosso advogado aí vai falar a respeito dessa questão para você tomar cuidado aí do outro lado. Afinal de contas, Rolf, daqui a pouco você responde. Não precisa responder agora não, mas do que se trata essas ligações mudas, hein? Boa noite. Boa noite, Onofre. Boa noite, Adilson. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa noite à sua equipe, ao Mário aqui que nos assiste, que nos acompanha ali do outro lado da câmera, né? Então, aí boa noite a você que nos assiste. É um prazer estar aqui nesse cenário novo, nesse programa com formato novo, horário novo e um horário maior. E agora, né? até às 10h30 da noite. Agora a gente vai ter um pouco mais de tempo para poder esmiuçar as Falar questões mais mal que da são vida dos outros, né? Exatamente, que são confiadas aqui ao programa, né, Onofre? As fofocas que são denunciadas aqui. Exatamente. Bom, já que você falou em fofoca, eu vou começar aqui já fofocando. Vamos lá. Porque nós temos no nosso programa todo um roteiro, só que depois que termina o roteiro do programa com as matérias, né, Nilton? O Nilton lá da Iris, produtora, que produz todo o nosso material, às vezes a gente acaba escapando, ou então acontecem coisas depois que já está fechado o roteiro do programa, né, Dilson? Você sabe, você é jornalista, sabe? Com certeza. A redação às vezes fecha, mas a vida continua. Com certeza. E você tem que ter a habilidade de dar a notícia. Isso é programa ao vivo, né? Ao vivo. Ao vivo. Então, e a principal fofoca que tem aqui, né, é que cassaram o mandato da Muniz Costa lá em Diamantino, a filha do Éder Moraes. É isso mesmo, Adilson? Eu acabei de receber agora há pouco, inclusive na nossa redação também do nosso portal de notícias, essa notícia que vem lá do município de Diamantino, né? A vereadora Muniz Costa, filha do ex-secretário Éder Moraes, teve seu mandato cassado por sufrágio nas últimas eleições, ou seja, abuso de poder econômico, né? Ela foi eleita vereadora ou foi vereadora? Prefeita? Vereadora pelo União Brasil. União Brasil. Eu tenho informação que é uma excelente pessoa, ela inclusive parece que é médica lá no município, né? Pediatra, se não me engano. Tem um carinho muito grande com a população e é recíproco esse carinho também para com ela, mas agora a Justiça Eleitoral, né, cassou aí o mandato da nobre vereadora, que eu acredito que vai recorrer, mas é um fato que aconteceu no meio político e a gente acompanhando, né, essa questão que agora há pouco, inclusive, que saiu a sentença. Vamos colocar o pessoal de Diamantino na fofoca? Vamos colocar. Então, pessoal de Diamantino, você aí que é de Diamantino, passa pra gente como é que é, qual que é a impressão. Eu vou chamar o nosso amigo William Arruda, que é proprietário do site lá em Diamantino. O William Arruda está lá em Diamantino? Ele mora lá. O William está lá? Ele é dono do site, o Médio Norte dele, ele é o proprietário do site lá. Então o William manda informação pra gente aqui, pra gente... Fala com nós aqui, William. Eu sei que você gosta de uma fofoca também. Não vem, não. Verdade. O William agora é chegado numa fofoca também. Então essa é a primeira fofoca do programa de hoje, cassado o mandato da vereadora Muniz Costa de Diamantino. De Diamantino. Por acusações de compra de votos, né? Compra de votos. Sufrágio eleitoral. Compra de votos. Passando para o termo técnico ou popular, é esse. Bom, as conhecidas chamadas, né, como ligações mudas ou ghost calls. Olha, botaram até um nome. Ghost calls, ou seja, chamada fantasma. Tá bom no inglês. Você tá bom, hein? Tá bom no inglês, hein? Tá bom. Chamadas fantasmas têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil. Nelas, o telefone toca, o consumidor atende
mas ninguém responde. Apesar de parecer inofensivo, esse tipo de ligação é usado por golpistas para identificar linhas ativas e coletar dados das vítimas que podem ser usadas em fraudes posteriormente. Diante disso, é fundamental discutir a responsabilidade das empresas de telecomunicações, né? O papel dos órgãos de defesa do consumidor e as medidas que devem ser adotadas para proteger os usuários desses golpes cada vez mais sofisticados. Explica para a gente aí, Rolfo, você que já é craque nessa situação, explica o que realmente acontece. Bom, Onofre, vamos lá. Como funciona? Eu acho que todo mundo recebe essas ligações, tá? E isso daí às vezes incomoda pra caramba, por quê? É uma ligação muito insistente. Eu mesmo já cansei de bloquear número. Você bloqueia de um, vem outro. Você bloqueia... É o que você falou agora há pouco, tá? Você acabou de bloquear um, eles te ligam de outro número e são insistentes, tá? Mas o que é isso? Isso, na verdade, não são pessoas ligando. Isso é um robô ligando. A gente fala robô, não é um equipamento, é um programa desenvolvido para ficar discando números aleatórios, tá? Então, a pessoa que está lá do outro lado, que está cometendo essa fraude, esse crime, tá? Ela desenvolve um programa que fica discando, fica testando números. E o número que atende, ela tica como um número válido. E com isso ela vai criando uma lista de números válidos. Esses números válidos, depois eles compõem uma outra lista que você começa a receber outro tipo de ligação, tá? Eles vão verificar o nome de quem está aquele número válido. Você já recebeu também, tá, ligação assim, como liga para mim e às vezes fala assim, gostaria de falar com Rolf, este é você? Diga sim, tá? Não entendi. Aí já é a continuação do golpe. Por quê? Primeiro eles criaram uma plataforma, uma lista de números válidos, depois eles querem confirmar de quem são aqueles números válidos, para que eles possam utilizar aquilo ali em cadastros. Para fazer financiamentos, empréstimos, para fazer divulgações, tá? Então, eles estão utilizando os seus dados confirmados, tá? Para as coisas mais diversas possíveis, tá? Então, assim, Onofre, é extremamente perigoso. É interessante que você sempre, tá, crie dispositivos, crie mecanismos para evitar esse tipo de situação. Como? Instale no seu aparelho celular aplicativos anti-spam. Hoje, o iPhone, já no iOS 26, que já está em teste, ele está com um dispositivo novo. Ele atende esse tipo de ligação para você, tá? Ainda está em teste, então tem horas que funciona, tem horas que não funciona, mas quem está usando já o iOS 26, que oficialmente vai entrar só a partir do ano que vem, mas já está em teste em alguns dispositivos, o meu já está, o iPhone atende essa ligação e ele só passa para você a ligação, ele só toca para você se uma pessoa real atender do outro lado. Se ele identificar que é uma voz mecânica, um robô, ele bloqueia aquela ligação. Então já é uma técnica a mais, tá? Visando proteger nós consumidores. Não, é um plus que o iPhone está te dando por causa da parceria com a inteligência artificial. Exatamente. Daqui a pouco dá para, de repente, o Congresso legislar, obrigando as operadoras a oferecer isso também. Isso deveria ser algo das operadoras, lógico. Você se lembra daquela matéria que saiu no Fantástico, Adilson? Você se lembra? Em um domingo, no Fantástico, saiu uma matéria desmistificando, mostrando todos esses golpes, as ligações e tal. Nós ficamos em torno de uma semana, 10 dias, numa paz danada. Eu parei de receber ligação, mas ficou numa paz, o povo ficou com medo. Passou um pouco, já voltou. Ficaram à vontade de novo. Ficaram à vontade de novo, já passou. Não é essa a impressão que a gente tem? Exatamente. Então, assim, a gente tem que criar, tá, mecanismos e instalando programas que visem bloquear o máximo possível isso. Eu sei que a gente não consegue limitar, mas o máximo que a gente puder, e se você atender o telefone, é um número desconhecido, tá? Primeiro, eu não atendo um número desconhecido, mas se chegar a atender por engano,
por acidente, tá? Espere para ver a outra pessoa falar alguma coisa. Não fale direto, não confirme, tá? Que é você, não confirme dado nenhum. Se não for uma pessoa real na linha, não passe nenhuma informação sua. Doutor, só aproveitando também essa sua fala, a outra questão é aqueles call centers indesejados, chato, né? É toda hora oferecendo produtos, oferecendo cursos, oferecendo pacotes de celular. 03 não funciona. Não funciona nada. Não funciona porque eles ligam de celular. Aquilo lá Não funciona, e velho. agora aqui em Mato Grosso eles usaram uma tática. Às vezes liga de um DDD de fora, aí quando você recusa 2, 3 chamadas, daqui a pouco vem um 65, e quando você vai atender é a mesma empresa, só com um número diferente. Mas por quê? Porque na Desse verdade jeito. também é o robô que está ligando. Sim. Então ele puxa a rede mais próxima que está. Então acaba caindo no 65 aqui, tá? Mas para burlar aquela lei, aquele sistema. E tinha aquele site que eles colocaram à disposição para você, eu não me recordo o nome, que a gente tinha para poder fazer reclamações. Reclame Aqui? Reclame Aqui. Eu já enjoei de cadastrar meu número lá, não resolve nada também. Vira mexe, está tocando no celular. Eu tive uma experiência já há alguns anos como operadora de telefonia, tá? Não vou falar o nome dela aqui, mas que estava me incomodando demais. Todos os dias eu recebia dezenas de ligações daquela operadora. E assim, oferecendo coisa que eu não queria. Eu estava basicamente sendo intimidado para fazer uma contratação, tá? O que eu fiz? Eu salvei os números daquela operadora, tirei print do meu celular e de páginas e mais páginas e mais páginas de ligações seguidas, até fora de horário, 10 horas da noite, tá? 9 horas da noite, e entrei na justiça. Na época, eu consegui uma indenização, se eu não me engano, de R$10 mil. Mas, infelizmente, hoje a gente tem visto aí indenizações de R$500, de R$1.000, de R$300, ou decisão falando ainda que é mero aborrecimento. Aí você perdeu o seu tempo, você contratou um advogado, perdeu dinheiro. E ainda tem que pagar. E às vezes tem que pagar a da outra parte. sucumbência do outro lado ainda. Então, assim, o judiciário, em vez de proteger o consumidor, está criando mecanismos para evitar que o consumidor procure a justiça. Eu tenho uma pergunta aqui muito, muito importante a respeito disso. Mas antes eu quero aqui registrar a participação do meu grande amigo, nosso grande amigo, Gil Barbosa, né? Você conhece? Ô, Gil, Barbosa, Sucuri. Sempre, lá do Sucuri. Sucuri, viu só, Gil? Já gravei. E ele mandou a selfie aí com o nosso cenário aqui. O que você achou? Olha o que ele vem dizendo aqui. Ó. Boa noite, Onofre, Dr. Rolf, Adilson Costa. Tá incrível o programa, viu? Esse novo formato, maravilhoso. Mais tempo no ar. E é tudo de melhor. Grande abraço, sou o Gil Barbosa de Sucuri, em Cuiabá. Valeu, Gil. Um abraço, obrigado para você também. Verdade. E você, o que você achou do novo cenário, do programa, da presença aqui do Adilson com a gente, dos nossos convidados, esse novo formato que a gente vem apresentando para você dia a dia? Se você também tem alguma sugestão, fique à vontade, participe, tá bom? Tovo, tem uma pergunta aqui. O senhor mesmo acabou de dizer, porque não vem mais aqueles 03 Sim. e tal, porque eles ligam de celular. Exato. Não é? E essas ligações que vêm por celular, as operadoras, né, que é feita por terceiros, as operadoras de telefonia, elas podem ser responsabilizadas por falha na prevenção e no bloqueio dessas chamadas? Devem, Onofre. Mas elas podem ser responsabilizadas? Podem. E o judiciário entende isso? Bom, é o caso que eu acabei de dar como exemplo, que eu tive uma decisão favorável, mas isso já tem 5 anos. Então, assim, a gente sabe que de 5 anos para cá, o judiciário vem aliviando muito as decisões, mas o entendimento ainda é responsabilidade das operadoras. A gente tem visto aparelho de celular tentando bloquear esse tipo de situação. E as operadoras não estão se preocupando com essa realidade, tá? Mas a responsabilidade é de quem presta o serviço, então, das operadoras. Olha só, mais fofoca chegando por aqui. É isso aí, pessoal. Vamos fazer aqui o que tiver de fofoqueiro aí. Fiquem à vontade. Vamos participar e vamos trazer notícias para a gente aqui, para a gente divulgar para o estado inteiro, para o Brasil e para o mundo, né? Olha só, o Alex, lá de Rondonópolis, está trazendo mais uma fofoca aqui. Eu vi essa também.
Alex, mas acabei me esquecendo de colocar. Prefeito de Rondonópolis fecha a CODER. Olha só. Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis. Já trabalhei na CODER. Década de 80 ainda, Adilson, quando eu cheguei em Mato Grosso. Passei por Rondonópolis. O Rolf sabe disso. O Rolf é de Rondonópolis. Eu sou de Rondonópolis. Então o prefeito fecha a CODER e diz o Alex aqui, a culpa sempre é dos funcionários. Agora eu me pergunto, diz ele, por que essa pressa tão grande em fechar? Isso chama muito a atenção, hein? E olha que são 600 funcionários. Muita gente, né? É muita Onofre? gente. Afinal de contas, o que está acontecendo com a CODER? O prefeito lá, o paisagista, como é que é o nome dele mesmo? Deputado estadual. Deu um branco. Ele é deputado. Cláudio Paisagista. Se alguém tiver aí o contato do Cláudio, quem está de butuca aí em Rondonópolis, né? Se tiver algum outro fofoqueiro aí, se passar o telefone do Cláudio, eu ligo para ele aqui para saber direitinho dessa história aí. Tá? Estamos aqui para no ar aqui, às vezes para ele entrar em contato e falar a versão dele. E explicar melhor. Lógico. Né? Quem sabe ele dá uma explicaçãozinha rápida e um dia qualquer ele possa vir aqui pessoalmente bater um papo com a gente. Com certeza. Né? O programa está aqui para isso mesmo. Exatamente. Tá certo. Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Lembrando que nós temos aqui muitas coisas a serem debatidas hoje. Nós temos aqui a apresentação do balanço do prefeito de Cuiabá, Abílio, ao TCE, que botou fim ao decreto de calamidade financeira, né? Hoje, lá no Tribunal de Contas do Estado, ele foi muito elogiado, tanto pelo presidente Sérgio Ricardo, como também os demais conselheiros. Saúde Pública, Abílio diz que a Prefeitura de Cuiabá está pronta para assumir a gestão da Santa Casa, caso o governo do Estado desista. Olha só que tapa com luva de pelica. O governo do Estado bamburrando, dinheiro sobrando, está voando para tudo que é lado, diz que não quer. Aí o governador diz o seguinte, olha, se eu tenho casa própria, para que eu vou pagar aluguel? Será que é tão simples assim, Adilson? Será que aquelas 100 pessoas, 100 crianças que fazem tratamento oncológico lá, serão atendidas? Será que elas vão ter pelo menos uma casa emprestada? Porque elas nem casa de aluguel e nem casa própria elas têm, né? O único socorro delas é a Santa Casa. Vai fechar a Santa Casa? É lamentável a fala do governador no momento tão delicado que a saúde da Santa Casa passa, precisando de apoio, precisando de ajuda para dar sequência naquele trabalho que já salvou muitas vidas e é histórico aqui na nossa capital, né, Onofre? Exato. Temos também a matéria do robô milionário. Já ouviu falar do robô milionário? Robô milionário? Não é robô milionário, não. É robô. Robô milionário. Pois é, rapaz. A Prefeitura de Cuiabá se manifesta sobre uma contratação de um cachorro robô para limpeza de redes subterrâneas após questionamento sobre o contrato. Segundo denúncias, o cachorro robô custa R$14 mil e a Prefeitura havia alugado por R$2 milhões. Meu Deus. Está parecendo uma época que alugou uns drones aí também, né? Você lembra dessa história? Aí esse robô tem a ver com outro robô também, né? Aí robô com 4 letras, tem o robô com 5 letras, 6, né? Com 6 letras. Vamos conferir essa história daqui a pouquinho, porque o prefeito também fala a respeito disso. E também a matéria sobre proteção à infância. A Prefeitura de Cuiabá sanciona a lei da família acolhedora para acolhimento temporário de crianças em situação de vulnerabilidade. Tudo isso daqui a pouquinho, logo após o intervalo, mandando aqui um grande abraço ao pessoal que está nos acompanhando em Alto Araguaia, pelo Canal 5, Barra do Garças, pelo Canal 13, Chapadas de Guimarães, Canal 7, Comodoro, Canal 9, Jauru, Canal 10, Nova Chavantina, pelo Canal 7, Novo Horizonte do Norte, Canal 9, Santa Rita do Trivelato, pelo Canal 7, Sinop, Canal 27 e Vila Rica, pelo Canal 11, em especial.
o Aloysio Miranda, que faz parte também do Interligados com o professor Maurício Siqueira e Companhia Limitada. Um abraço, Aloysio. A Zenaide Rodrigues, o Hamilton Oliveira, a Mirela Martins, o Regis Fonseca, grande Regis, o Gildo Siqueira, de Sinop, Wagner Lopes, de Rondonópolis, e o Matias Farias, de Caruaru. Onde fica Caruaru, Rolf? Não tenho nem ideia. Você, não. Adilson? Região Nordeste, né? Eu não sei. Tá. Mas, Adilson, ele faz essas perguntas, mas ele sempre tem a cola na mão. Eu quero ver o dia que ele não tiver a cola, se ele vai saber fazer essas perguntas pra gente. Faz um programa para você que você vai ter a cola na sua mão, tá? Ele é de Pernambuco, né, Caruaru? Sempre no oferecimento do nosso Comper, você já sabe, cada dia melhor, cada dia mais Comper, tem ofertas na tela para você, veja. De volta com o nosso programa, agora são 21 horas mais 36 minutos, 9h36 nessa noite de quarta-feira, dia 9 de julho. Ao meu lado aqui, duas figuras, Adilson Costa, o nosso companheiro Adilson, sempre de frente com a notícia, nunca de costas, e o doutor Rolf Santiago, né, o nosso advogado especialista em direito do consumidor, e você aí na sua casa, nos dando prazer da sua audiência e também participando, fazendo a sua denúncia, a sua reclamação, tirando as suas dúvidas, fazendo valer os seus direitos. Nosso WhatsApp está aqui, ó, 65996912727. Mensagem de texto, mensagem de voz. Se você preferir, liga. Estou com o celular nas mãos aqui. Basta ligar que eu vou te atender e você vai poder colocar de forma mais detalhada. Só não pode ligar para cobrar, viu? Por favor. Sem cobrança ao vivo aqui, porque isso, inclusive, gera processo, viu? Só para avisar para você. Brincadeira, pessoal. Olha só, quem está com a gente aqui é o João Paulo. João Paulo, ele é técnico, né, em refrigeração. Parabéns, Onofre. Lindo programa. Fico muito feliz em ter um programa desse para assistir. Estava faltando. Eu sou técnico da Star Service, onde você fez serviço conosco. Lembra? Claro, João. Claro que me lembro, sim. Espero que tenha gostado do nosso trabalho. Sim, eu fazendo até propaganda, fazendo aqui um jabá de graça, Star Service. Gente boa, pessoal. E olha, é difícil você acertar em assistência técnica, né, Rolf? Verdade, normalmente é um problemaço, verdade, né? Verdade. A gente tem muito mais reclamação do que elogio, né? E esse pessoal da Star Service aqui não é porque o João Paulo está aqui, não. Mas tantos outros, não foi só o João Paulo que foi na minha casa, não, teve mais uns outros 2 ou 3 técnicos da mesma empresa que sempre foram lá em casa, sempre atenderam muito bem, né? Muito, muito bem. Enquanto não resolveram o problema da geladeira, não deu. O primeiro que foi lá, o cara condenou, falou assim, ó, compra outra, meu amigo. Primeira coisa que ele chegou, falou assim, quanto tempo tem essa geladeira? Eu falei, deve ter uns 9, 10 anos. Ih... compra outra. Manda outra. O cara não quis nem entrar, não quis nem olhar. Aí, quando foi o pessoal da Star Service, não, aqui é tranquilo, dá para fazer isso e tal, pá. E resolveu. Quando é assim, ainda resolveram lá no local. Ah, claro, não precisou tirar de lá, não. Só. Que maravilha. Quem quer resolver, né, Onofre? Quem quer resolver. É isso aí. Bom. Um abraço aí, João. É isso aí. Quem trabalha direitinho, a gente tem que enaltecer aqui, assim como a gente critica quando não trabalha, né, Rolf? Com certeza. E a gente costuma falar isso aqui, né? Que a gente critica bastante, mas que a gente tem que começar a elogiar também quando a pessoa faz o serviço adequado, quando ela, de fato, atende o consumidor como a lei determina, atende da melhor maneira possível. Que é isso Exatamente. que a gente espera de uma fornecedora. Mais fofoca, tem mais fofoca aqui, rapaz, teve um jantar de gala aí esses dias, Edilson, você ficou sabendo? Estou sabendo. Afinal de contas, foi onde? Foi num apartamento ou foi lá no aeroporto, lá no Bom Futuro? As fontes não revelaram o local, mas que a coisa está pegando fogo no meio político aí desse grupo que está se organizando para a disputa de 26, a coisa está forte. E tudo em torno do nome do vice-governador Otaviano Pivetta. Pois é. O governador Mauro Mendes esteve por lá. Olha só as figuras. Pelo menos as que foram reveladas, né? Primeiro falava que o Mauro não está tão firme assim numa candidatura do Pivetta. O Mauro estava lá. Estava lá. Depois falaram que o Mauro
talvez preferisse lançar o Cidinho. Cidinho estava lá. Estava lá. Aí depois falaram que a política de Mato Grosso passa pelo Grupo Bom Futuro, pelos Margem, Estavam e lá. que tem que pedir benção para Iraí e para o Blário. Estavam os dois lá. Os dois lá. Né? Ou seja, estava a nata lá. E, segundo informações, fecharam a questão em torno da candidatura do Iraí Maggi. Quem não estava lá e está na bronca é o senador Jaime Campos. O Jaime. Que- Jaime, você não estava lá. Que já foi dado o recado para um bom entendedor que o grupo não quer o Jaime, né, como candidato a governo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai buscar um outro espaço, um outro grupo político? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Pois é, inclusive o espaço aqui está à disposição, viu, Jaime? Senador. Ele, inclusive, fala, ó, nunca mudei de telefone, nunca mudei de mulher, nunca mudei de partido, estou aqui, estou firme, estou forte, né? Eu vou aproveitar e vou dar uma, quem sabe, no intervalo. Faz o seguinte, vamos chamar a matéria, vamos ligar para o Jaime aqui, vamos ver se ele não mudou de telefone mesmo. Vai que ele atende a gente aqui. Ele atende a gente aqui, é ou não é? Já fala com a gente. Vamos ver, ele falou que não mudou de telefone, que não mudou de mulher, não mudou mesmo, nunca mudou de partido, não mudou mesmo, nunca mudou de Várzea Grande, continua lá, não mudou mesmo. Né? Com certeza. E que atende todo mundo. Só falta essa última parte aí. Vamos ver que se a gente ele vai continua te conferir atendendo, agora. né? Vamos ver se ele atende todo mundo mesmo. Vamos para a matéria? Bora. Então vamos embora. Vamos lá. Olha só. Hoje de manhã, o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, apresentou ao Tribunal de Contas do Estado as ações implementadas nos primeiros 6 meses da administração da capital. É o fim do decreto de calamidade financeira. A reportagem é dele, Guto Batista. Põe na tela da TV. O prefeito Abílio Brunini entregou o relatório de contas referentes aos primeiros 6 meses da sua gestão, período marcado por medidas de contenção possibilitadas pelo decreto de calamidade financeira. Os documentos incluem dados sobre contratos encerrados, execução orçamentária e orientações para acesso público via Câmara, imprensa e sociedade. Em coletiva, Abílio falou sobre a situação financeira após decreto de calamidade. Não está bem, não está bem. Só para você ter ideia, a empresa cuiabana tem a necessidade de providenciar para ela 30 milhões de reais de curto prazo, para não interromper serviços da empresa cuiabana. E aí eu estou buscando, das minhas próprias emendas que eu tinha como deputado. Até o momento a gente não identificou muitas emendas dos deputados da Assembleia Legislativa. A gente não está recebendo ainda muitos repasses de outras entidades, de outros órgãos e até entes federativos. Então a gente está buscando conter o nosso próprio orçamento e à medida que os outros órgãos em parlamento puderem nos ajudar, a gente vai compensando isso. Segundo o conselheiro Sérgio Ricardo, presidente do Tribunal de Contas do Mato Grosso, o prefeito Abílio Brunini tem feito uma gestão referência, com foco na correção de rumos em Cuiabá, e disse que sua gestão vai refletir em todos os municípios do estado. Eu considero a gestão do Abílio, até esse momento, vejo que, pelos números, ele já está arrumando a casa, já podemos dizer que já está com a casa arrumada no seguinte sentido: já sabe onde dói, já sabe onde estão os problemas, já conseguiu identificar os problemas. Então eu já disse aqui que essa gestão do Abílio já está sendo uma gestão divisora de águas, uma gestão que já levantou todos os problemas. Como ele vai pagar a dívida é uma outra questão, mas já começou bem. 6 meses de trabalho, já conseguiu identificar tudo, já conseguiu pagar muita conta, mas principalmente já viu aonde que estão as contas para pagar. E isso é conclusivo. O que deve tem que pagar. Dívida que foi colocada, dívida que não tá empenhada. E ele já tem esse entendimento. Alguém prestou o serviço. Tem um monte de empresa que eu vejo que quebrou, que desempregou gente. Um monte de empresa
que está nessa situação e que quer receber e precisa receber. Vejo que a gestão do Abílio é uma gestão que ela pode ser considerada como referência para os outros prefeitos, porque muitas prefeituras estão na mesma situação em que ele pegou a prefeitura de Cuiabá. Então, eu classifico como uma gestão de referência e vejo que ele está arrumando a casa. Não resta outra coisa para prefeito. Tem que arrumar a casa e trabalhar e pagar o que deve e seguir em frente. O decreto permitiu cortes de até 40% em despesas, revisão de contratos e auditorias. Até abril, já haviam sido economizados cerca de 138 milhões de reais, com a meta de alcançar 300 milhões de reais até o fim do ano. Tá aí, né? Todos os conselheiros, inclusive o presidente do Tribunal de Contas, parabenizando a atitude do prefeito Abílio. Mas teve um puxãozinho de orelha lá, Adilson. Você percebeu o puxãozinho de orelha? Olha, Onofre, do evento em si, a gente tem que falar que o Abílio fez o dever de casa, né? Os 6 primeiros meses apresentou os dados, apresentou, né, a situação de como que estava e como que está hoje a prefeitura, mas a princípio muita coisa tem que ainda acontecer. Até o Abílio colocou a questão que vai continuar com relação a economizar esses recursos, porque até então ele não sabia o que tinha para pagar, o que tinha para se receber. Inclusive teve uma situação lá que até as empresas que prestam serviços, principalmente de remédios, né, que vendiam remédios, não queriam vender, e chegou um momento que ele ficou preocupado com isso. Então teve que ter uma matemática, uma agilidade da equipe do Abílio, e aqui eu quero parabenizar inclusive o secretário de Finanças do Abílio, né, o pessoal realmente trabalhando ali de ponta para poder chegar nesse resultado. E como foi a fala do nosso presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, né, exemplo para os outros municípios que façam o mesmo, né? Na fala, inclusive, do Sérgio, ele colocou lá que o tribunal ele apenas aponta o rumo, né? Porque na ponta do outro lado é a sociedade que cobre, e aqui, né, os agentes públicos e o tribunal em si também fazendo ali o papel de mostrar o caminho correto aonde de repente a pessoa, o gestor está ali, né, falhando. Mas teve puxão de orelha? Eu ouvi, eu ouvi algumas frases, porque é o seguinte, quando estou em um evento como esse, eu fico gravando algumas frases. Algumas eu chego a anotar e tal, mas eu estava até sem caneta, mas eu me lembro de algumas partes em que eu anotei só manchete, Rolf. Não tem? É tino de jornalista. E o Onofre, pelo menos, tem uma memória... É tino de jornalista. Significativa, viu? Uma das frases que eu entendi do conselheiro Guilherme Maluf: ninguém sai de casa disposto a errar. Ele falou isso mesmo. Sim. Importante isso. Ninguém sai de casa. Mesmo. Ninguém ganha uma prefeitura com tanto trabalho, uma prefeitura de uma capital como Cuiabá, e já entra querendo errar. Não. Errar. Então ele deixou claro que o prefeito Abílio tem interesse de acertar, quer acertar. Sem dúvida. E ele precisa. E tem dado provas disso. Sem dúvida. Hoje foi uma das provas de que ele quer acertar. Sim. Né? Mas não é perfeito, é um ser humano como qualquer outro, como nós. Podemos errar também. Segunda frase que me chamou a atenção do presidente, né, o Sérgio, que vou até repetir aqui. Olha, é um exemplo, serve como uma referência para os demais municípios de Mato Grosso, para que sigam esse mesmo caminho. Seguir assim, vai bem, Cuiabá vai estar em boas mãos. Terceira frase do próprio Abílio: nós vamos demorar entre 2 e 3 anos para colocar a cidade nos trilhos. Pagar 2,4 bilhões de reais. E nós vamos continuar com essa mesma austeridade. Não é o fato de ter encerrado a calamidade financeira que nós vamos afrouxar, que vamos soltar as rédeas. Vamos continuar com o mesmo rigor. Prova disso que a prefeitura já economizou mais de 260 milhões nesses 6 meses.
né? Então, a tendência é que daqui para frente mais economia vai acontecer e, claro, colocando as contas em ordem, eu acredito que logo, logo Cuiabá entra no azul e já começou a dar resultado. Você vê que ele já consegue pagar o salário dos servidores dentro do mês. Isso é um ponto positivo. Para quem pegou uma cidade totalmente, né, desequilibrada, não sabia o que devia, o que tinha para pagar, agora está começando a colocar a casa em ordem. Agora, o recado mais importante que eu achei de todos foi do conselheiro, que é o Valdir Teis. Que é o conselheiro, que é o relator, né? É o relator das É contas. o relator das contas de Cuiabá. De Cuiabá, Valdir Teis. Ele fez o discurso tanto quanto longo, mas eu sintetizo em uma frase. Ele disse o seguinte: olha, prefeito, legal, parabéns, maravilhoso, tudo certinho, até agora, tudo ok. Só que eu quero te dar um conselho. Daqui para frente, esquece o que passou. A sua responsabilidade daqui é muito maior. Não é nem quando o senhor tomou posse, é a partir deste momento. Nós consideramos que o jogo está zerado. O senhor fez tudo o que nós aconselhamos. Levantou as dívidas, apresentou tudo certinho, está tudo bonitinho. Nós recebemos, entendemos e vamos ajudar e vamos entender as dificuldades e vamos auxiliar naquilo que a gente puder. Só que tem o seguinte: daqui para frente é com você, prefeito Abílio. Aí ele não concordou muito, ele balançou a cabeça, fez assim com a mão. Aí o conselheiro Valdir Teis reforçou ainda: é com você, prefeito. Poucas pessoas talvez tenham entendido isso. Eu acho que eu entendi, Adilson. O que eu acho que o conselheiro quis dizer é o seguinte: esquece Emanuel, meu filho. Eu ia falar isso agora. Esquece Emanuel, agora é com você. A partir do momento que acabou a calamidade financeira, a responsabilidade agora é do atual. Naquela fala dele, ele quis dizer assim. É isso mesmo. Ele quis dizer assim, nas entrelinhas: prefeito, pare de olhar no retrovisor, segue seu caminho, porque você está no caminho certo. Esse foi o recado que ele deu nas entrelinhas para o prefeito Abílio. Mas não tem mais que ficar olhando para trás, não. Porque a partir do momento que você falou, não, nós saímos da crise financeira, então daqui para frente ele consegue administrar. Tá? Então não tem mais que ficar olhando a responsabilidade de quem já saiu. Se a crise acabou, agora a responsabilidade é do atual. É ele que vai ter que mostrar o serviço daqui para frente. E não pode mais ficar reclamando. Acaba, esquece, Emanuel. Basta a Câmara, que já deu um palco enorme para ele ontem, né? Inclusive, nós temos aqui a matéria, né, completa aqui da apresentação ontem lá do ex-prefeito Emanuel Pinheiro. Para alguns, ele nadou de braçada, né? Para outros, foi mais do mesmo. Ele usou sempre a sua retórica. A verdade é que eu não sei para que serviu aquela ida do ex-prefeito Emanuel Pinheiro lá, mas, para mim, pessoalmente, eu acho que foi um palco que foi dado e entregue a ele, para ele, com toda a sua desenvoltura, poder fazer o seu número, né? E ele tem uma oratória que... invejável, né? Nossa, poucos de repente conhecem, sabe que é afiada, né? Como diz o outro, o homem é bom, o homem é espetacular. Bom, no bloco anterior, antes da matéria, na verdade, eu estava falando sobre o jantar aí dos bacanas, né? E a gente ainda está em dúvida aqui, se o vice-governador Piveto, alguém que esteve no jantar, pudesse esclarecer para a gente. Afinal de contas, onde foi? Foi no apartamento do Piveto ou foi lá no Bom Futuro esse jantar, hein? Pois é. Bem que pouco importa, né? Mas o que importa é o seguinte, que todos fecharam, tanto Cidinho Santos, né, governador Mauro Mendes, Blairo Maggi, Iraí Maggi e outras personalidades. Ah, tem mais um nome aqui que eu esqueci, estava esquecendo. Sabe quem? Quem? Que também poderia estar no páreo. Que poderia estar no páreo. Presidente da Assembleia. Max Russi, muito bem colocado. Estava também lá. Mesmo. Está alinhado. Estava também.
Ou seja, podemos dizer que o vice-governador, pré-candidato ao governador, Otaviano Pivetta, hoje pode ter o apoio de mais. Só nessa aí, ele já tirou pelo menos 2 que estavam fazendo sombra, que muita gente ficava falando. Poderia ser o Max, que poderia ser o Cidinho Santos. Já tirou dele 2. Esse jantar rendeu muito para o vice-governador Pivetta, hein? Mauro, que se declarou Blairo Maggi e Iraí Maggi. Então, foi uma noite de gala para o vice-governador Otaviano Pivetta, tá certo? Mas quem não foi, não sei se nem foi convidado, eu ia perguntar para ele, mas ele está numa reunião. Você lembra que eu falei para você que o Jaime falou que nunca mudou de partido, nunca mudou de endereço, nunca mudou de mulher, nunca mudou de telefone e que atende qualquer hora. E nós ligamos. O que aconteceu, Adilson? Ele atendeu. Ele atendeu. A gente tem que atendeu no reconhecer que Viva ele atendeu. Voz aqui. Só que ele está no evento, não podia falar com a gente ao vivo. Mas marcou para amanhã. Para amanhã, para falar. Marcou para amanhã. Às 9h30. Às 9h30 da noite. Exatamente. Aqui, bater um papo com a gente. Afinal de contas, por que o senador não foi convidado para esse jantar? Circula no meio político aí que há um descontentamento geral, né? E o grupo não aceita a imposição da candidatura do Jaime à majoritária, né? E aí vem o descontentamento também por parte dos campos, tanto do Júlio quanto do próprio Jaime, por eles serem, inclusive, mais antigos no partido, porque, na verdade, foi uma fusão ali do antigo PSL com o partido que acabou virando União Brasil, né? Mas lá atrás a história mostra que ali foi o PFL, foi acho que o PSD, um partido antes do PFL, eu não me recordo da nomenclatura. PDS. O fato é que até então se esperou a ter essa divulgação de quem seria aí o candidato à majoritária, né, no caso ao governo, pelo grupo aí do governador Mauro Mendes, que ensaia uma candidatura para Senado Federal. E após essa reunião as coisas começam a se encaixar, o quebra-cabeça começa a tomar corpo, né? Porque também circulou bastante a notícia que o Pivetta não teria apoio, que é uma pessoa que de repente não tem ali uma certa influência com grupos políticos. E esse jantar mostra que não é bem assim. Que, na verdade, os tubarões aí, as pessoas que já, inclusive, o governador Mauro Mendes, atual governo, o ex-governador Blairo Maggi. Muita gente falava que o Mauro, na verdade, gostaria que fosse o Cidinho ou o Max, né? Muita gente dizia que o Blairo e o Iraí também gostavam mais do Cidinho. E esse jantar serviu, né, para esclarecer pelo menos isso, né? O apoio. Tudo isso. Exatamente. Né? Eu acho Quem que o Pivetta, eles apoiam, né? Eu acho que o Pivetta se posicionou muito bem. Seria até alguém para a gente estar trazendo aqui no ponto de vista no domingo, né, Adilson? Mas já está marcado para domingo com o prefeito Abílio. Então, já está reservado domingo, né, dia 13, a presença do prefeito Abílio Brunini aqui no ponto de vista. Então, se o Pivetta quiser, que marque para o próximo, viu, Pivetta? Porque nós estamos ocupados nesse final de semana agora, não tem espaço para você não. Bom? A gente vai para mais um breve intervalo. De volta com o nosso programa. Agora são 21 horas, mais 22, né? Já passamos as 21. 10h03 na Cuiabá. De todos nós, Mato Grossense, nossa capital, nosso telefone sempre à sua disposição, 659-9691-2727, para você participar e faturar prêmios aqui no nosso QR Code. Ó. Aqui você tem R$ 2.400, não perca, hein? Sorteio depois de amanhã, sexta-feira. Basta você apontar a câmera do seu celular, vai preencher ali um formulário rapidinho, vai mandar uma selfie ou um vídeo para a gente assistindo ao nosso programa. Pronto, já estará concorrendo, sorteio sexta-feira aqui, R$ 2.400. Você pode participar de qualquer lugar do estado ou até mesmo do Brasil. Se não tiver compra na sua região aí, eu transformo o Vale Compras num Pix, tá bom? Nós estamos aqui com Adilson Costa, nosso querido amigo jornalista, e também com o meu grande amigo, doutor Rolf Santiago. Nós estamos falando sobre golpes aqui, né, doutor Rolf, via ligações,
E o poder público parece, e os órgãos de defesa do consumidor parece não terem capacidade para acompanhar e coibir esses golpes, né? Bom, Onofre, a gente esteve dentro do PROCON, tanto do municipal como estadual. A gente sabe que o PROCON hoje ele não tem uma estrutura para fiscalizar isso. Então, as DECONs também, menos ainda, porque a gente via que eles acumulavam boletins de ocorrência, quando chegavam num número absurdo, eles mandavam para o PROCON. Então, quer dizer, eles só registravam, eles faziam o papel lá do setor de atendimento do PROCON. Então, a gente não tem, infelizmente, um órgão hoje de defesa do consumidor destinado a esse tipo de prática. Agora, a gente tem visto muito mais empresas de tecnologia tentando desenvolver sistemas, mecanismos até gratuitos. Quantos aplicativos anti-spam, aplicativos de filtragem de ligações que estão saindo. Então, a gente tem visto preocupação de empresas terceirizadas tentando resolver algo que era do poder público. Bom, e o que o consumidor, Rolf, pode estar fazendo no caso de se sentir vítima da ação desses golpistas? Quais são os órgãos que ele pode procurar prioritariamente? Onofre, o PROCON, embora ele não tenha essa capacidade de fazer esse tipo de fiscalização, ele tem o dever, tá? Então, a partir do momento que você provoca o PROCON, ele deve agir. Então, ele não consegue agir de ofício para tentar minimizar toda essa situação, mas nos casos específicos, no seu caso, enquanto você vai lá e provoca o órgão, ele tem capacidade e ele consegue sim agir. Então, se você fizer como eu falei, eu procurei o judiciário quando aconteceu comigo, tá? Printei um monte de ligações e entrei com uma ação. Se você fizer a mesma coisa, printar um monte de ligações lá, mostrando que eles estão criando um incômodo e procurar o PROCON tem como acionar essas empresas, procurar de quem são esses números, acionar elas, tá? Até aplicar multas e outras penalidades, ele tem poder de polícia e também a empresa de telefonia, que é responsável por essa fiscalização. Então, cabe ao PROCON esse dever de fiscalização individual quando ele é provocado. Estou falando com o negócio da cola. Falei, Newton, nosso produtor aqui, estou falando, Newton, da cola. Está vendo só? Eu pedi aqui a ajuda dos fofoqueiros de plantão, o pessoal que está aí atento. Sim. Fofoqueiro no bom sentido, viu, Dilson? E o Baianinho já dando um feedback para nós aqui. Onofre, você disse que não sabe onde que foi o jantar aí, né? Da galera aí, do clã aí. Eu sei onde foi. Foi no apartamento do Piveta, Onofre. Mas, Baianinho, é ali perto do Parque Mãe Bonifácia? O fundo do Mãe Bonifácia ali? É lá? Só confirma o endereço para mim. Está dizendo, olha, foi lá no apartamento do Piveta. Estava Blairo Maggi, Iraí Maggi, Companhia Limitada, viu? Parabéns pelo programa, muito bom. Um abraço a todos vocês, um abraço ao meu amigo Adilson Costa. É o Baianinho, você conhece o Baianinho? Grande parceiro, mora ali na região do Morado do Ouro. Tá vendo? E sabe tudo. Grande liderança. E sabe tudo. Um abraço, Baianinho. É o Baianinho lá da feira? É o Baianinho da feira, não? É o da feira? É o da feira. É o da feira. Ele mora ali na região do Morado do Ouro. Conheço, todo mundo conhece ele. Aê, Baianinho. É isso aí, pessoal. Vamos montar aqui um exército de fofoqueiros e vou botar tudo às claras aqui no... Eu só queria dar um adendo ainda nessa questão política da majoritária para governo. Eu falava aqui nos bastidores que, apesar dessa questão, que até amanhã a gente vai falar com o senador aqui ao vivo, mas para onde o Jaime for, os adversários que fiquem atentos, tá? Não adianta, de repente, cantar vitória antes do tempo, porque o Jaime tem bala na agulha. Por um lado, tem um grupo poderoso financeiramente, mas, por outro lado, tem um outro grupo. O Jaime Campos, ele tem ali a simpatia de muita gente, inclusive pela história política dele em si. Então, assim, não cante vitória antes do tempo, porque o embate vai ser, né? Então, vamos aguardar aí. Eu acho bom o Piveta organizar um outro jantar aí, convidar o Jaime. Faz as pazes. Convida o Jaime aí, quanto é tempo. Porque, olha, vou dizer uma coisa para você. Tem uma coisa
que ninguém pode tirar do Jair, né? Ele está invicto. Com certeza. Está invicto. É time grande. Nunca perdeu uma eleição. Ele não entra... Ele só vai na boa, ele não entra em bola dividida. Bola dividida, eu ia falar isso. Ele não entra. Se ele vê que não vai dar para ele tira o time de campo, na boa. Sim. Mas então, quando dá para ele peitar o processo, olha que... E se ele entrar, é sinal de que dá. Verdade. Então, Piveta, se quiser me chamar junto também, só que eu não sou um bom convidado, porque eu vou contar tudo aqui, né? Fica quieto. É o fofoqueiro mor. Fica quieto. Bom, vamos de matéria, olha só. Vamos falar sobre saúde. A Abílio diz que a Prefeitura de Cuiabá está pronta para assumir a gestão da Santa Casa, caso o governo do estado desista. Pois é, e o governador Mauro Mendes, né, disse o seguinte, que vai fechar mesmo e que não tem por que pagar aluguel se você tem casa própria. Foi isso que ele disse da Santa Casa. Vamos à matéria com ele, Guto Batista. Põe na tela da TV. Onofre, o possível fechamento da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá tem sido um assunto muito discutido nos últimos dias. Será que vai fechar? Será que não? O prefeito Abílio Brunini falou sobre essa situação. E o conselheiro Sérgio Ricardo, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, garantiu: a casa não vai fechar. Ela não tá habilitada no Ministério da Saúde. Então, todas as despesas com a Santa Casa seriam custo da cidade. Hoje ela custa para o Estado 20 milhões de reais. Para nós não usaríamos ela na função que ela está. Eu usaria a Santa Casa para um hospital de cuidados paliativos, que é necessário no nosso município. Nós temos hoje quase 40% dos leitos de enfermaria e também uma boa parcela dos leitos de UTI ocupados por pacientes paliativos, que não tem para onde eles serem deslocados. E a gente precisa dar dignidade para essas pessoas no momento difícil da vida delas. E dar um término, muitas das vezes, de vida com qualidade. Então a Santa Casa tem 200 leitos, ainda tem 10 centros cirúrgicos, ainda tem muita coisa que pode ser aproveitada dentro da Santa Casa. É custo, mas a gente tem que escolher aonde nós vamos ter o menor custo, na judicialização ou investimento em espaço como esse? A Santa Casa, eu não quero discutir posições de ninguém. Eu só me dou o direito, como cidadão, de sugerir, e como presidente, sugerir e opinar. Então é o seguinte, a Santa Casa é um patrimônio de Cuiabá. Vejam vocês, nós estamos aqui hoje desde julho. Eu estou dizendo, a Santa Casa jamais vai fechar as suas portas. Soluções irão acontecer. Ou da Prefeitura, com a ajuda de todos os entes, ou do governo do Estado. Daqui a pouco vocês vão ver, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, vocês vão ver. Santa Casa não fez. Quantos anos tem a Santa Casa? Eu conheço a Santa Casa desde que cheguei aqui. E sempre a Santa Casa tem os seus problemas e ela nunca fechou. Ela sempre veio melhorando o atendimento. Sempre com problemas uma vida inteira. Eu, como repórter, como jornalista, já vi briga, mas a briga física lá dentro da Santa Casa. De diretores, com membros, com servidores, briga física lá dentro, vias de fato dentro da Santa Casa. E ela nunca fechou. Pensem bem, ela atende 250 crianças por dia. Qual o caminho, presidente? A prefeitura Caminho 1, ela não pode fechar. Mas quem vai pagar? O Estado é o primo rico. É o primo rico que tem que pagar a conta. Na minha modesta opinião, eu entendo o seguinte, que o Estado pode mais do que a Prefeitura. O Estado é o primo rico, e aí? Mas se o primo rico não quiser, o primo pobre, que é a Prefeitura, diz que vai assumir, não vai deixar fechar. Parabéns, prefeito Abílio, parabéns. Isso é um gesto de humanidade. O hospital não se fecha, o hospital tem que se abrir cada vez mais, né, Ruf? Você falar que você vai diminuir a assistência à saúde para a população, isso é ridículo. Eu acho que faltou um pouquinho de humanismo, né? Tá? De quem falou que vai fechar um hospital numa capital. Pelo amor de Deus, Onofre.
Pois é lamentável isso. E olha, e a gente fica perguntando, afinal de contas, porque tem muita gente que fala assim, pô, essa Santa Casa só dá problema, fecha logo isso aí, só dá problema. Esquece os 200 anos de história e a quantidade de vidas que a Santa Casa já salvou e salva e continua salvando. Esquece o contexto histórico do que ela representa, né? E esquece porque ou não tem conhecimento ou não quer ter de o que a fez chegar onde chegou. Foram os próprios políticos, Com certeza. que deixaram que ela sucateasse, porque não repassaram aquilo que deveriam à Santa Casa. Senão ela não teria quebrado, não teria chegado onde chegou. Sem dúvida. Gestão após gestão foram sucateando aquela Santa Casa que já salvou muitas vidas. Eu sempre falo, ali já nasceram muitas vidas, como também já se foi muitas vidas que ali, né, desencarnaram por estar internado ali. Mas a Santa Casa nunca omitiu a ajuda a quem ali a procurasse. Eu sou testemunha disso, Onofre, que a minha filha, inclusive, quando era mais novinha, criança, ela teve um problema de saúde e foi na Santa Casa que eu consegui, na pediatria ali, colocar a minha filha. Então eu tenho um respeito, Quem é que não carinho, tem uma história? um Quem carinho vive em Cuiabá por esse e hospital. não teve um parente, um amigo, um ente querido atendido pela Santa Casa? Quem? Agora, tem uma fala de um governador do estado falar que porque eu tenho casa própria eu não preciso pagar aluguel. Governador, com todo respeito, o senhor foi infeliz na sua fala. Só sabe realmente o valor da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, aqueles que precisaram dela e precisam dela. A coisa não pode, é o que eu digo sempre aqui, né? Eu falei que tem gente que, para administrar um banco, seria excelente, estupendo, competentíssimo, mas para tratar do Estado é um pouco diferente, não pode ser 1 e 1 são 2, não é assim, a conta não é exata. Você tem que levar em consideração uma série de outras questões, entre elas essa, do humanismo, né? De que o Estado não é feito para ganhar dinheiro, para acumular dinheiro. O Estado é feito para distribuir renda, para arrecadar de quem pode pagar mais e fazer o dinheiro chegar nas mãos de quem não pode, de quem tem menos. Para prestar o serviço público, Onofre. Afinal de contas, foi para isso que foi criado o Estado. Onofre, não tem serviço público prioritário acima da saúde. Não tem. Então, você falar que vai fechar um hospital, você não está prestando um serviço público, pelo amor de Deus. Bom, ainda há tempo aqui, nós temos aqui mais uma matéria importante também, que tem a ver não com a saúde, mas com família. Olha só, a Prefeitura de Cuiabá, em parceria também com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, lançaram aí, e o prefeito sancionou e foi lançada aí a Lei da Família Acolhedora. É uma lei que traz aí o acolhimento temporário de crianças em situação de vulnerabilidade, Rolf. Importantíssimo isso. Nossa equipe esteve lá, o Edevandir, nosso repórter cinematográfico, e o nosso repórter, o Guto Batista, trazem para a gente. Põe na tela da TV. Olá, Onofre e todos da bancada. Olha, o prefeito Abílio Brunini, a juíza Gleide Bispo e o procurador Paulo Prado sancionaram a Lei Família Acolhedora. O objetivo é que crianças e adolescentes sejam acolhidas por famílias em um período de 6 a 18 meses aqui em Cuiabá. O programa visa substituir de forma complementar o modelo tradicional de casas-lares por ambientes familiares mais humanizados. Primeiro, eu quero parabenizar o Poder Judiciário, o olhar atento da juíza Gleide, a partir também do Ministério Público, junto com o Paulo Prado, a Daniele, a Ana, todos eles que se mobilizaram tanto para a gente conseguir trazer isso ao município de Cuiabá, junto com o Poder Legislativo da nossa capital, que auxiliou através de vários vereadores, a Samanta, minha esposa, como primeira-dama, mas também como vereadora, auxiliou esse processo também, para que a gente traga uma forma diferente de acolher aquela criança no momento tão difícil da vida dela. O subsídio que a gente está dando para essas famílias de R$ 2.227, esse subsídio é para auxiliar. Auxiliar de que forma?
auxiliar a comprar um alimento diferenciado para aquela criança, a comprar uma roupinha, porque ela provavelmente chega sem todos os seus pertences, comprar um brinquedo, comprar alguns instrumentos que vão auxiliar no cuidado daquela criança e até mesmo reforçar a alimentação de sua casa, ou até mesmo a questão do ar-condicionado, que ela vai ter uma energia um pouco maior, um outro programa que ela vai precisar melhorar. Uma criança que é acolhida numa casa-lar, ela pode ser e é muito bem tratada, mas ela está junto com outras crianças, né? Várias outras crianças. Ela não recebe uma atenção especial. Na família acolhedora, vai ser a única. Então, ela vai receber todo atendimento mais especializado, mais direcionado a ela. O acolhimento não configura adoção ou guarda definitiva, mas sim abrigo temporário até que a Justiça determine o retorno ao convívio familiar ou adoção. A seleção de famílias interessadas vai acontecer por entrevistas, validação de antecedentes, capacitação e acompanhamento técnico por equipe da assistência social, judiciário e Ministério Público. Essa oportunidade de você ter um lar, ou uma pessoa, ou um homem, ou uma mulher, preparados emocionalmente para receber uma criança que foi vítima de violência, que foi vítima de espancamento, ou que ficou órfão, seu pai e sua mãe tem uma infelicidade, sofreu um acidente e a criança ficou viva e não tem ninguém da família extensa. O que é família extensa? Um avô, uma avó, um tio, uma tia, ninguém da família extensa que se habilite. Eu não tenho condições de receber. Nós teremos o quê? A família acolhedora, que poderá receber uma criança, excepcionalmente nos casos de irmãos. Se 2, 3 irmãos estão sofrendo violência, estão desamparados, podemos colocar na família acolhedora para, num prazo máximo de 18 meses, o Ministério Público, o Poder Judiciário, decidirem se essas crianças ou essa criança retorna para o lar, vai para uma família extensa ou entra para adoção. É um projeto importante, eu fico muito feliz em fazer parte desse momento, em ter estado lá na Câmara de Vereadores, na aprovação desse projeto, que foi quase unânime. Então, é um projeto importantíssimo, não só para Cuiabá, para o Judiciário, mas principalmente para aquelas crianças e adolescentes que precisarem do serviço, e agora teremos a opção de, ao necessitar de enviar a criança para o acolhimento, ela não precisa necessariamente ir para uma casa lá, ela pode ir para uma casa de uma família acolhedora. Importante projeto na parceria da Prefeitura com o Tribunal de Justiça, né, Rolf? Uma iniciativa, sempre que você tenta proteger a parte vulnerável, é um projeto louvável, né? Exato. E que demonstra também a sensibilidade do poder judiciário, que muitas vezes a população tem uma percepção de que ele é muito inerte, muito insensível a essas questões, né, Dilson? Sem dúvida. E nós temos aí muitas crianças que realmente precisam desse apoio, que sofrem aí vários tipos de abusos, e uma família acolhedora nesse momento é importante. Tem alguém na linha aqui, vamos atender. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Você está falando com o Onofre, você está ao vivo, com quem falo? William Machado de Mello. William, você reduz o volume do seu televisor, porque senão a gente não consegue conversar legal. Me ouça só pelo celular, pode ser? Sim, estou falando, não. Agora sim, William. Você fala de onde? Eu falo do CPA1. Pois não, William. Pois é, Onofre. O fechamento da Santa Casa aí, cara, é uma aberração, hein, cara. Pois é. Os cuiabanos todos conhecem toda a história da Santa Casa, que vamos dizer que entre elas e o Hospital Geral são as mais conhecidas de Cuiabá, certo? Verdade, verdade. Você se lembra que a Santa Casa vivia muito de doações. Eu lembro que na conta de energia elétrica, na época da SEMAT ainda, vinha lá um percentual, um valor para você doar para a Santa Casa, não é? Lembra? Isso.
Então, era mantido principalmente com doações da população. Por que não pode voltar isso? Por que toda a sociedade não se une no sentido de incentivar as pessoas a doarem para manter a Santa Casa, para dependerem o mínimo possível do poder público, que foi a dependência ao poder público que a levou, infelizmente, a essa situação que ela vive hoje, William. Mas eu posso falar uma coisa que eu sei de coração e sei pessoalmente o que acontece na Santa Casa? Uai, se você tiver prova, se você não for acusar ninguém sem prova, fica à vontade. Não vou acusar ninguém. Sim, mas se tivesse A responsabilidade é sua, fica à vontade. Uma fiscalização, se tivesse uma fiscalização maior também, dentro da Santa Casa, da onde surgiram boatos que eu sei porque eu trabalhei aí, certo? Então seria uma coisa bem melhor. Como houve desvio e um diretor daí de dentro e a mulher dele trabalhando, gerenciando, ganhando um poder, um dinheiro superfaturado, onde, como você falou, não vou citar nome, mas houve sim negligência de muita gente, onde aconteceu muito desvio de dinheiro público aí na própria Santa Casa. Ok, mas aí... Não vamos entrar nesse mérito. Não, eu concordo. Tudo bem, eu entendo. Eu acho, William, que você trabalhou lá, não foi aqui que você trabalhou, não, você trabalhou lá na Santa Casa, né? Então você tem essas informações. Agora, eu acho que cabe ao poder público criar, né, políticas no sentido de fazer essas auditorias, de fazer o acompanhamento dessas administrações para evitar que isso aconteça. Porque, amigo, onde tem dinheiro e onde tem gente, tem corrupção, não tem jeito. E não está escrito, ninguém está escrito na testa que é honesto ou que é desonesto. Então, tudo isso corre risco. E esse conceito de honestidade e desonestidade é muito relativo. Para uns é uma coisa, para outros é outra, né? É como você falou aí. Tem duas coisas que a gente conhece as pessoas. São de dinheiro e poder, certo? Exato. Exatamente. Dinheiro e poder muda consequentemente a vida das pessoas. Você pode ser o maior gestor, mas se entrou dinheiro no meio, irmão, você se torna, tipo assim, uma palavra que a gente vai falar que é muito séria, se torna corrompido. Entendeu? E a Santa Casa não merece ser abandonada. Não é por falta, não é porque teve maus gestores que tem que fechar, né, amigo? Até porque se você pegar os gestores de prefeituras, de governo de estado, de presidência da República, maus gestores, se fosse para fechar, que fechar nunca tudo. mais abria mais nada nesse país, né? Tinha que manter fechado tudo. Pelo amor de Deus. Fecha o Estado. Valeu, William. Por que não se une a prefeitura e o Estado? Pergunta, o prefeito quer salvar a Santa Casa, mas o governador já falou que não vai pagar aluguel se ele tem casa própria. Aí você, quando encontrar o governador, se encontrar, aí você pergunta para ele isso aí, por que não se une? Posso tomar sua demora um pouquinho, 2 minutinhos? Não, 2 minutinhos é muito tempo. O programa está acabando. Eu tenho que ir embora. Ele não vai ganhar para perder de bairro. Só que ele tem feito o negócio da pesca, ele já perdeu meu voto. Tá Agora, certo. da Santa Casa é mais um voto que ele perde. Tá bom, William, valeu. Não é senador, não, que ele não vai receber meu voto. Valeu. Obrigado, William. Um abraço pra você, boa noite, cara. Tchau, boa noite. Aí, William, é opinião. Ó. Você pode dar a sua opinião também. O telefone está aqui à disposição, é só ligar e participar. Não é isso? Sem dúvida. O que a gente quer é salvar a Santa Casa. O que o cuiabano quer é salvar a Santa Casa. Valeu, Adilson. Fechamos a Santa Casa. Muito boa noite. Foi um prazer ter com a gente mais uma vez. E amanhã estamos juntos. Tamo junto. Abraço. Valeu, doutor Rolfe. Boa noite, Onofre. Boa noite, Adilson. Gostou do novo formato? Doutor. Muito bom? Muito. Olha... E assim eu fico sentado, né? Muito também, melhor, né? muito melhor. Eu só tenho que convencer o Mário de desligar um pouquinho esse ar-condicionado aqui. O resto tá tudo perfeito. E eu começar a olhar para a câmera certa agora. E nós vamos fechando com um rasqueado cuiabano, olha só. Lembrando o nosso site. Só mostra a manchete principal do nosso site aí, pessoal. Tem tempo ainda.
cidadãoconsumidor.com.br. Pode deixar a musiquinha de fundo aí, pode deixar. Só mostra o nosso site aí para eu mostrar a manchete que tá rolando lá, por favor, Wellington. Vamos lá. O Wellington foi embora. Não foi embora, né, Wellington? Ah, tá aí, ó. Brasil irá responder a tarifaço dos Estados Unidos com legislação, diz governo. É a lei da reciprocidade. Será que o Brasil aguenta botar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos? Vamos ver. Tudo isso e muito mais no seu site, no site da cidadania, o nosso cidadãoconsumidor.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. E amanhã tem Jaime Campos aqui, hein? E domingo, no Ponto de Vista, às 9 horas, tem Abílio Brunini. Não perca. Tchau. Estou sabendo que você quer ir embora.